O texto que nós lemos aqui já começa dizendo que quando Jesus soube que os fariseus ficaram sabendo que ele estava batizando mais do que eles, a Bíblia diz que Jesus deixou a Judéia para ir para a Galileia. Ou seja, mesmo Jesus tendo a verdade do lado dele, mesmo Jesus sendo filho de Deus, mesmo Jesus tendo autoridade, a Bíblia diz que Jesus tentou evitar os fariseus. Jesus fugiu dos fariseus, e não foi a primeira vez. Isso nos ensina uma coisa aqui já, que nem sempre, quando nós temos a verdade do nosso lado, ou quando nós estamos certos de algo, nem sempre é hora de lutar, nem sempre é hora de ser hostil, nem sempre é hora de guerrear. Jesus tinha a verdade do lado dele, Jesus era o Filho de Deus, ele tinha autoridade, mas não era momento de confronto. Jesus deixou a Judéia para ir para a Galileia. A Judéia ficava no reino do sul de Israel. Israel havia sido dividida em dois reinos, reino do sul e reino do norte. O reino do sul é onde ficava o templo de Salomão, era onde os judeus adoravam o Pai, era onde ficavam os sacerdotes, os escribas, os fariseus, ficavam no reino do sul, na Judéia, no reino de Judá. O reino de Israel, que é o reino do norte, era um reino do povão, era o reino das 10 tribos de Israel, era o reino onde ficava a província de Samaria, onde ficava a Galileia, onde ficava a cidade onde Jesus cresceu, que era Nazaré. E entre o reino do sul e o reino do norte, entre Judeia e Galileia, tinha Samaria, tinha a província de Samaria ali. Só que ligando o reino do sul e o reino do norte, tinha o Mar Morto e o Rio Jordão, que era justamente o caminho que os judeus faziam quando eles queriam ir para a Galileia. Eles não passavam por Samaria, eles pegavam esse caminho de barco e viajavam de barco em volta ali dessas cidades, para não passar na província de Samaria, para chegar na Galileia. Ou seja, imagina comigo aqui, se você pegar um mapa aí de Israel, você vai ver isso. Tem o reino do sul, que é onde ficava Jerusalém, onde ficava o templo de Salomão, e tem o reino do norte, onde ficava a Galileia. No meio aqui está Samaria, mas aqui ao lado esquerdo tem o Mar Morto e o Rio Jordão. O Mar Morto e o Rio Jordão. Então eles pegavam um pedaço do Mar Morto e iam para o rio, pegavam um pedaço do Rio Jordão para chegar na província de Samaria e na Galileia. A palavra de Deus diz aqui que no versículo 4, Jesus está dizendo que era necessário ele passar por Samaria. Se dependesse dos discípulos, eles iriam de barco, porque os judeus não davam bem com os samaritanos, eles evitavam os samaritanos. Os samaritanos para os judeus, eles eram idólatras, eles não eram crentes. Existia uma hostilidade muito grande entre os judeus e os samaritanos. E quando Jesus diz, e quando a palavra de Deus diz aqui que era necessário ele atravessar pela província de Samaria, não era uma questão logística que Jesus está falando. Jesus não está falando aqui de uma logística melhor. Jesus está falando aqui de um propósito. Ele tinha um propósito de pregar o reino de Deus em Samaria, de pregar o reino de Deus em uma província que estava esquecida pela religião da época, em pregar, em anunciar o reino de Deus em um lugar que estava sendo jogado às traças pelos religiosos da época, pelos escribas, pelos fariseus, que tinham um olhar de hostilidade, de rivalidade.
Quando a palavra de Deus diz que Jesus, que a palavra de Deus está dizendo que era necessário, essa necessidade aqui não era uma necessidade logística, era uma necessidade da pregação do reino de Deus, da palavra de Deus, da palavra do Evangelho. E a Bíblia diz que quando Jesus chegou ali na cidade, em uma cidade samaritana chamada Sicar, que no Antigo Testamento chamava Siquém essa cidade, no Novo Testamento passou a chamar Sicar. Siquém era uma cidade que o Jacó tinha erguido um altar. Assim que Jacó recebeu a bênção da primogenitura de seu pai, a Bíblia diz que assim que ele recebeu a bênção da primogenitura, ele estava nessas terras ali, ó, de Siquém, na província de Samaria. E a Bíblia diz que ele estava indeciso, na verdade ele estava indeciso para onde ele iria. Então a Bíblia diz que ele teve um sonho, ele teve uma visão. Nessa visão que ele teve, ele viu uma escada e anjos subindo e descendo nessa escada. E quando ele acordou dessa visão, ele disse: eu não sabia que Deus estava neste lugar. E assim que ele viu que Deus estava naquela terra, naquele lugar que ele estava, que era justamente a província de Samaria, ali perto da terra de Siquém ali, o que ele disse? Ele falou que ele levantou um altar ao Senhor. Foi o primeiro altar que ele levantou. A Bíblia diz que ele estava na terra chamada Luz, e ele mudou o nome dessa cidade, que chamava Luz, ele mudou o nome da cidade, e essa cidade passou a chamar Betel. Ele ergueu um altar ali, mudou o nome da cidade, e aquela cidade passou a chamar Betel. A partir daí, mais para frente, Jacó ele vai em uma outra cidade chamada Siquém. E quando ele está nessa cidade, ele também ergue um altar. Ele também adora o Senhor ali. Que ele compra umas terras ali, ele negocia ali, compra algumas terras, e ali ele adora o Senhor. Ele levanta um altar numa terra chamada Siquém. E ele diz: olha, essa terra é do Senhor, o Senhor está aqui. E é justamente neste lugar aqui que Jesus está, junto com a mulher samaritana. Jesus chega em Samaria, nesse local, nessa cidade chamada Sicar, perto das terras de Jacó, dera seu filho José. Uma terra sagrada para os samaritanos, uma terra abençoada para os samaritanos, uma terra que era uma terra como se fosse um altar dos samaritanos, era o templo dos samaritanos. O templo dos samaritanos era um templo aberto, era uma terra, era um altar, era um monte. O templo dos samaritanos era um monte, e Jesus estava ali. Jesus estava nessa cidade, Sicar. Ele parou em um poço de Jacó, que alimentou Jacó, alimentou seus filhos, alimentou o seu gado. Jesus, ele senta ali cansado da viagem, e a Bíblia diz que nisto veio uma mulher samaritana tirar água. E pela primeira vez, Jesus ele conversa com uma samaritana direto. Pela primeira vez no Evangelho, citando no Evangelho, Jesus ele puxa assunto com esta mulher. Os discípulos tinham ido para a cidade comprar alimentos. Jesus estava a sós com ela. Jesus estava no particular com ela. Jesus estava no secreto com ela. Jesus puxa a palavra com ela, puxa assunto com ela. Quando Jesus vira para ela, que no versículo 7 diz: dá-me de beber, o que Jesus está fazendo é quebrando o gelo. Porque existia uma hostilidade entre o judeu e o samaritano. Então, quando aquela mulher chegou naquele local e viu Jesus, provavelmente o clima ficou pesado. O clima ficou tenso com os dois ali. Quando Jesus dirige a palavra a ela e diz: dá-me de beber, o que Jesus está fazendo é quebrando o gelo.
O que Jesus está fazendo é desarmando o coração dela, tentando desarmá-la dos seus preconceitos, das suas religiosidades. Jesus diz: dá-me de beber. Com esta palavra aqui, Jesus está revelando a sua humanidade, não a sua divindade. Está pedindo água, mostrando para ela que ele é um homem que sente sede. Ele está quebrando o gelo ali. Ele está meio que se humilhando à mulher, porque ele está pedindo favor para a samaritana. Um judeu pedindo favor por uma samaritana, sendo que os judeus não davam bem com os samaritanos. Eles não se davam bem. Existia uma hostilidade muito grande, e essa hostilidade, ela era histórica e religiosa ao mesmo tempo. Era uma divisão, era uma hostilidade criada pela divisão de terras e pela divisão de religião, de formas de adorar a Deus, de local de adoração. Então era uma hostilidade criada historicamente por divisão de terras e por formas de adorar o Pai. Então Jesus, para quebrar o gelo ali, ele diz: dá-me de beber. E ela então diz: como tu, sendo judeu, pede a mim, que sou mulher e samaritana, pedes água? Dirige a palavra a mim. E então a palavra de Deus diz que porque os judeus não se davam bem com os samaritanos. Então Jesus responde ela no versículo 10. Jesus fala assim: olha, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Quando Jesus diz se conheceras o dom de Deus, o que Jesus está dizendo é se você conhecesse a graça de Deus. Dom é graça, é isso que significa dom. O que Jesus está falando para ela: se tu conhecesse a graça de Deus, é você que iria me pedir, e eu te daria não essa água, mas eu te daria água viva. A água viva que é o Espírito Santo de Deus. Jesus está falando: olha, se tu conheceres a graça de Deus, tu iria me pedir o Espírito Santo de Deus, e eu iria te dar o Espírito Santo de Deus. O que faz as pessoas ter sede do Espírito Santo de Deus, ansiar o Espírito Santo de Deus, é o testemunho da graça de Deus, é a pregação da graça de Deus, é a pregação do dom de Deus. Quando nós pregamos a graça de Deus, o dom de Deus, isso gera sede do Espírito Santo no coração das pessoas. O que gera sede do Espírito Santo é justamente a pregação da graça. Você quer incendiar uma pessoa, o coração de uma pessoa, prega a graça para ela, fale do amor de Deus. É isso que vai fazer ela ter sede do Espírito. Jesus está falando: ó, se conheceras o dom de Deus, se tu conheceras a graça de Deus, você iria me pedir água, e eu te daria água viva, eu te daria o Espírito Santo, eu te apresentaria uma pessoa que iria mudar a sua vida. E então ela responde, Jesus aqui no versículo 11, ela responde de uma forma até inteligente. Ela diz assim: Senhor, tu não tens como tirar água, o poço é fundo, onde pois tem água viva? És tu porventura maior do que Jacó? Era exatamente isso que Jesus estava querendo passar para ela. Eu sou maior do que Jacó. Jacó foi dono desse poço. Jacó prosperou muito. Jacó teve o nome transformado para Israel. Jacó foi marcado na história pela graça de Deus, pela prosperidade de Deus. Jacó foi mais do que vencedor. Jacó foi um homem bem sucedido, bem-aventurado em todas as coisas. Jacó foi um homem de referência, mas o que Jesus está falando aqui: olha, eu sou maior do que Jacó.
Ela está perguntando: tu és maior do que Jacó, que nos deu o poço, e dele mesmo bebeu, e sua família, os seus filhos e o seu gado? E é exatamente isso que Jesus está querendo passar para ela: eu sou maior do que Jacó. Jesus diz no versículo 13, e ele diz: olha, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. É o que Jesus disse que o Espírito Santo faz com nós. O Espírito Santo, a Bíblia diz que ele gera em nós rios de águas vivas. O Espírito Santo faz jorrar em nós rios de água viva. Ou seja, quando nós temos o Espírito Santo, nós não precisamos ir atrás de fontes, mas nós nos tornamos a fonte. Ela estava indo atrás de fonte, atrás de poço para pegar água. O que Jesus está falando para ela: olha, quando você tem o Espírito Santo, você não precisa de ir atrás de poço. Claro que a gente precisa da água natural, mas Jesus estava querendo passar uma mensagem espiritual para ela. Jesus está falando assim: olha, se você tem o Espírito Santo, não vai ter água somente neste poço aí. Dentro de você vai jorrar água viva que vai jorrar para a vida eterna. Porque o Espírito Santo dentro de nós, flui em nós rios de águas vivas. É este o papel do Espírito Santo. O Espírito Santo não deixa faltar água dentro de nós. Se nós temos o Espírito Santo, ele não deixa o nosso coração ficar seco, árido. Porque é o diabo que procura lugares áridos. É o diabo que procura lugares secos. Mas quem tem o Espírito Santo, vai jorrar nele rios de água viva. Ou seja, vai jorrar a vida dele, não morte. Vai jorrar dele esperança e não desesperança. Vai jorrar dele o amor de Deus, a graça de Deus. Vai fluir dele a graça de Deus. Então a Bíblia diz que no versículo 15 ela diz para Jesus: dá-me desta água, para que eu não possa mais ter sede, nem precise vir a buscá-la, aqui ir a buscá-la. Jesus então diz para ela: vai, chama o teu marido e vem cá. No versículo 17, ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. O que Jesus está falando para ela aqui: olha, eu conheço a tua história, eu conheço a tua vida, eu conheço o teu passado. Eu não estou te conhecendo agora. Eu não estou sendo apresentado a você agora. Foi eu que te formei, foi eu que te criei. Eu conheço você desde a sua infância. Eu conheço as suas lágrimas, o seu sorriso. Eu conheço a sua história, a sua trajetória. Jesus mostra para ela aqui que Jesus, ele tem o controle, ele sabe todas as coisas. Ele é soberano, ele é um Deus onisciente, sabe todas as coisas. Onisciente é uma palavra que significa toda a ciência. Deus, ele tem toda a ciência, todo o conhecimento, e é isso que Deus mostra para ela aqui. Olha, eu conheço a tua história, eu sei de onde você veio, eu sei o que você passou para chegar até aqui. E então ela observa que Jesus era um profeta, Jesus era um homem diferente. E então ela faz uma pergunta para Jesus. Ela meio que tenta mudar um pouco de assunto. E ela faz uma pergunta para Jesus. No versículo 20 ela pergunta para Jesus: nossos pais adoram neste monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar.
Ou seja, ela está falando aqui que os nossos pais, quando ela diz os nossos pais, ela está falando de Jacó, ela está falando de Josué, que levantou altares ali na terra de Siquém, na terra de Betel, na cidade de Betel, levantou altares ali, montes de adoração ao nosso Deus. Eles adoravam ali os nossos pais. E ela diz: olha, mas vocês judeus dizem que o lugar certo de adorar é em Jerusalém, no templo de Salomão. Então este era o problema entre os samaritanos e os judeus. Uns acreditavam que tinha que adorar dentro do templo, e outros acreditavam que deviam adorar no monte, no altar erguido por Jacó. Ou seja, ambas as religiões, ambas as visões, eram visões presas na religiosidade. Um estava preso dentro do templo de Salomão, véu adentro, e outra religião estava véu afora, estava no monte. Nem era um templo, era um monte, não tinha véu. Uns adoravam fora do véu, no monte, e outros acreditavam que tinha que adorar véu adentro. Para os judeus, quem adorava no monte, não no templo, não eram crentes, porque precisava passar por véu adentro. Não era o local de adorar ao Senhor. Ou seja, ambas as visões estavam presas na religiosidade. Estava preso em um local geográfico. Estava preso em uma geografia. Ambas as visões eram visões religiosas. E então Jesus responde para ela: mulher, pode crer que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adoreis a quem não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O que Jesus está mostrando aqui, quando ele diz a hora vem e já chegou, ele está dizendo que a chegada dele quebrou esse senso de religiosidade que limitava a adoração daquele povo. Eles tinham uma mente limitada, uma mente geográfica, uma mente religiosa. É como aquele crente que acha que Deus vai ouvir a oração dele só no domingo à noite dentro da igreja. É aquele crente que acha que Deus vai ouvir a oração dele só nos cultos. Jesus está falando para mim e para você: olha, aonde você estiver, você vai adorar o Pai em espírito e em verdade, e é este que o Pai busca para seus adoradores. Qualquer lugar. Não é, o que Jesus está falando não é dentro do véu nem fora do véu, não é dentro do véu nem no monte, não é véu adentro nem no monte. O que Jesus está falando, em qualquer lugar você pode adorar o Pai. E essa foi a revolução de Jesus. Essa foi a maior revolução que Jesus trouxe, porque o principal atributo do Espírito Santo é nos tornar livres, como o bispo Mateus pregou aqui no domingo. O Espírito Santo veio para nos tornar livres. O vento sopra para onde quer, ou não ouve-se o seu som, a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde ele vai. Assim é todo aquele nascido do Espírito. Que Jesus está falando para essa mulher: olha, você não precisa preocupar em adorar a Deus no monte ou dentro do templo em Jerusalém. Em qualquer lugar que você estiver, se você clamar ao Pai em espírito e em verdade, você será ouvida. Porque Deus não rejeita e nunca rejeitou a oração de uma pessoa com o coração contrito. A palavra de Deus já dizia lá no Antigo Testamento que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas.
Mas muitas vezes a religiosidade, os fariseus, as pessoas naquela época deixaram a religiosidade dominar a sua mente, escravizar a sua mente. Davi, por exemplo, ele adorava Deus nas cavernas. Ele louvava ao Senhor quando ele estava fugindo de Saul. Sadraque, Mesaque e Abidnego, a Bíblia diz que eles adoraram a Deus dentro de uma fornalha. Não foi dentro do templo. Não foi em um monte. Eles foram jogados dentro de uma fornalha. Louvaram ao Senhor e Deus ouviu o seu louvor, a sua voz, a sua oração. E a Bíblia diz que quando eles saíram daquela fornalha, nem cheiro de queimada a roupa deles tinham. E então Nabucodonosor se converteu. Ele fez um decreto que todo o povo deveria adorar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. A religião muitas vezes quer nos prender em um local geográfico, ou às vezes em uma situação, às vezes não só geográfica, mas em uma situação. Quer nos limitar a nossa mente. Mas assim como Deus, Ele é todo poderoso, Ele é infinito, um dos atributos de Deus é a infinitude. Como Ele é infinito, isso significa que eu posso adorar onde eu estiver. O salmista Davi, ele diz lá no Salmo 139, ele diz: se eu subo ao céu e coloco minha cama lá, ou se eu coloco a minha cama lá no abismo, lá no fundo do oceano, eu não consigo me ausentar do seu Espírito. É impossível me ausentar do teu Espírito. A Bíblia diz que Jonas, por exemplo, a Bíblia diz que Jonas orou a Deus dentro da baleia do peixe. Ele estava 3 dias e 3 noites, e então ele clamou a Deus lá dentro da baleia. E quando ele orou, Deus ouviu a sua voz lá e fez com que a baleia, aquele peixe, né, que na verdade não é baleia, a Bíblia não diz que é baleia, aquele peixe então cuspiu Jonas, e Jonas teve uma segunda oportunidade na sua vida. Tantas histórias que mostram que Deus ouve a oração em qualquer lugar, mas os fariseus, os judeus, os samaritanos também achavam que era um lugar, tinha um lugar que Deus devia ser adorado, um lugar apenas, ou no monte ou no templo. Deus, Ele quer que nós adoramos Ele muito mais lá fora do que aqui dentro, meu amado. Você sabia que Deus observa a gente muito mais lá fora do que aqui dentro? Porque aqui dentro nós temos um ou outro observando. Eu estou sendo observado o tempo todo, e eu estou observando vocês também o tempo todo. Agora, quando a gente está lá fora, quando nós estamos diante de estranhos que não são amigos ou parentes, quando só tem Deus nos observando, aí sim que conta para nós. Deus observa a gente muito mais lá fora do que aqui dentro. Deus deseja que você ore muito mais lá fora do que ora aqui dentro. Deus deseja que você tenha uma comunhão com Ele diária. Saiba a comunicar com Ele. Não apenas em 4 paredes, não apenas em uma reunião de culto, mas em qualquer lugar que você esteja. É isso que Jesus estava ensinando para ela. Jesus diz aqui no versículo 23: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque é estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então ela diz para Jesus: eu sei que quando vier o Messias, Ele irá nos esclarecer essas coisas. Então Jesus vai lá e estende a sua mão, eu acredito, e diz: prazer, Messias, prazer, Cristo. Neste momento chegam os discípulos. Neste momento que Jesus se apresenta como Cristo, chegam os discípulos com os alimentos que eles foram comprar. Então
A Bíblia diz que quando os discípulos chegam, está aquele climão, né? Jesus acabou de se apresentar a ela como o Messias, como o Filho de Deus, o prometido de Israel. Jesus apresenta e chega na hora os discípulos e vê Jesus conversando com ela, e eles ficam constrangidos, porque além de ela ser mulher e Jesus estar sozinha, ela era samaritana, e os judeus não se davam bem com os samaritanos. Mas aí a Bíblia diz que ela pega o seu cântaro e vai para Samaria, e quando ela chega lá, ela já começa a anunciar que Jesus havia revelado tudo quanto ela tinha feito, e que ele era porventura o Messias. E então eles ficam curiosos, e então vão até Jesus para conhecer Jesus, para ouvir Jesus. E a Bíblia diz que Jesus então prega para eles. Tem até uma parábola aqui que Jesus fala, prega para eles ali. Depois que Jesus prega para aqueles samaritanos ali, a Bíblia diz que a Bíblia diz aqui no versículo 40, vindo pois os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles e ficasse ali por 2 dias. Ou seja, o alvo de Jesus, o objetivo de Jesus era ir para Galileia. Jesus estava saindo do reino do sul, Jerusalém, ia passar ali por Samaria para ir para Galileia. Aí ele passa por Samaria, que os discípulos já não queriam passar por Samaria, né? Era preferível de se passar de barco, no Mar Morto, viajasse de barco até a Galileia. Mas Jesus, além de passar em Samaria, que já era uma afronta para os discípulos, já era uma discordância dos discípulos, os samaritanos ainda pedem Jesus para ficar na casa deles 2 dias. Jesus passa a dormir ali 2 dias com eles, bebendo do copo deles, alimentando do prato deles, dormindo debaixo do mesmo teto. Os judeus, que eram considerados santos, os filhos da promessa, na casa dos considerados imundos, dos bastardos, dos idólatras. Jesus forçou os discípulos. Se você quer ser discípulo de Jesus, se você quer caminhar com Jesus, muitas vezes ele vai te levar a lugares que você, talvez a sua religião não vai concordar, talvez o seu pensamento religioso não vai concordar, mas Jesus vai te levar lá, porque Jesus certa vez disse, olha, a luz, ela não tem que ser acesa debaixo de uma cama, não. Ela tem que ser colocada em cima de um monte, ela tem que iluminar as trevas. Jesus está ali e eles pedem Jesus para ficar 2 dias ali. E os discípulos é obrigado a ficar com ele, mesmo não querendo. Então os discípulos passam ali, ficam ali 2 dias e 2 noites ali. E então, depois que Jesus fica ali 2 dias, imagina que aprendizado, hein? De 2 dias, são 48 horas que Jesus ficou ali com eles, aprendendo de Jesus sobre o reino de Deus. Depois que Jesus fica ali 2 dias, aqueles samaritanos, aqueles homens, viram para aquela mulher e falam assim, olha, agora a gente crê nele, não pelas suas palavras, mas porque nós mesmos vimos ele pregar a palavra de Deus, o reino de Deus. Nós vimos o testemunho do próprio Jesus e agora nós cremos pelo próprio Jesus, que ele é o Filho de Deus. E a palavra que eles usam aqui, olha, nós cremos que verdadeiramente ele é o Salvador do mundo. Em João capítulo 1, quando Filipe chamou Natanael para apresentar para Jesus, quando Natanael vê a Jesus, Jesus vê Natanael se aproximando, ele diz, olha, aí há um israelita a qual não há dolo. E Natanael então pergunta a Jesus, de onde você me conhece? Aí Jesus fala para Natanael, olha, eu te vi quando você estava ali sentado abaixo da figueira. Só de Jesus ter dito isso para ele, ele falou assim, olha, verdadeiramente tu és o Cristo, tu és o rei de Israel. Israel, Judá, Jerusalém. Quando Jesus estava em Samaria e pregou o evangelho lá, o que os samaritanos falaram? Tu és verdadeiramente o Salvador do mundo. Porque Samaria era o mundo. Samaria era considerado um mundo para os judeus. Eram pessoas idólatras, eram pessoas esquecidas. Não eram crentes.
Jesus foi lá para salvar o mundo. Eles eram o mundo, os samaritanos eram o mundo. E agora ele diz: agora nós cremos que tu és o Salvador do mundo. Natanael falou: não, tu és o Salvador de Israel. Os samaritanos viram: não, tu és o Salvador do mundo. O Evangelho diz que Jesus, ele veio salvar aqueles que estavam perdidos. Ele veio salvar os doentes. Os médicos não precisam de... Os sãos não precisam de médicos, né? E sim os doentes. Jesus veio para os doentes. Jesus veio para o mundo mesmo. Jesus pregou o Evangelho ali, e eles reconheceram que Jesus não é somente o Salvador de Israel, mas Jesus é o Salvador do mundo. Este é Jesus, o Salvador do mundo. E então eles tiveram essa experiência com Jesus. Este era o propósito, era a necessidade de Jesus passar na província de Samaria, pregar o reino de Deus. Quando nós decidimos fazer algo, nós não devemos colocar na ponta do lápis somente o financeiro, somente aquilo que pode nos dar prejuízo, mas nós precisamos colocar também o reino de Deus em conta. Quando nós vamos colocar qualquer princípio, fazer qualquer coisa na nossa vida, traçar qualquer objetivo, nós não devemos colocar na ponta do lápis somente o prejuízo financeiro, aquilo que eu vou ganhar ou perder. Eu tenho que colocar também o propósito do reino de Deus na minha vida. O que Deus quer que eu faça naquele lugar? O que Deus quer que eu faça naquela nova cidade? Se eu estou passando por este caminho, o que Deus quer que eu faça aqui? Existe um propósito? Eu posso ter a oportunidade de pregar o reino de Deus para aquelas pessoas. Eu posso ter a oportunidade de pregar o dom de Deus, a graça de Deus. Posso ter a oportunidade de apresentar o Espírito Santo para essas pessoas, que vai saciar a sede da alma delas. A água viva, que é o Espírito Santo, que sacia a sede da nossa alma, que é o Espírito Santo de Deus. Amém?